Essa manhã eu quero trabalhar algo muito simples com vocês, muito simples. E eu quero ler o texto quando Moisés havia morrido e Josué ainda não saía do luto dele, e Deus visita Josué e dá para Josué os limites da conquista. É o meu tema com vocês hoje, os limites da conquista. Vocês vão observar que o texto é muito simples, e o texto nos fala exatamente, Deus é muito didático. Deus, irmãos, as coisas de Deus são muito simples. A maneira que Jesus ensinava e ministrava o povo era muito simples. Então todo mundo aqui hoje vai sair entendendo, não é? Quais são os limites que Deus tem para nós, aonde que Deus quer nos levar, onde começa e onde termina os limites de Deus. Então leiamos Josué 1, versículo 1, vocês sabem decor, mas eu vou ler com vocês. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Agora, eu estou lendo na NVI, a NVI diz dispõe-te, mas a versão, a versão corrigida, a RA, vai dizer, agora, o versículo 2, agora, meu servo Moisés está morto, agora pois você e esse povo preparem-se. Mas no original Deus diz assim para Josué: agora levanta-te, levanta-te Josué, tu e esse povo, e atravessa o Jordão para entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés. Guarda isso que eu vou dar uma pincelada nisso. O original é onde você pisar a sola dos seus pés, eu darei a vocês. Seu território, o seu território, o seu limite, o que eu estou dando para vocês, se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, o mar grande, e vai. Depois você tenta aí baixar no seu aplicativo a versão RA ou RC, que eu vou trabalhar só o versículo 4 com vocês hoje. Vai se estender até o grande mar, e no original diz: até o poente do sol será o vosso termo, será o vosso limite. Tudo bem, é só isso. É interessante aqui nós entendemos o contexto, porque Moisés havia morrido já faziam 30 dias. O luto judaico, o luto do povo de Israel, é interessante que nós temos às vezes uma semântica e a gente não entende as coisas direito. O povo de Israel, antes de ser chamado de Israel, porque isso vem bem depois, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, o povo de Israel era chamado de hebreus. A palavra hebreu significa limpo, nítido, branco, porque naquele tempo havia dois tipos de povo: os hebreus e os bárbaros. Por que o povo de Israel era chamado de hebreu? Porque eles eram limpos, eles eram nítidos, eles eram alvos. O povo de Israel, antes de comer, eles lavavam as mãos. A mulher menstruava, o marido não se deitava com ela, e depois que terminava a menstruação, ela tinha que tomar banho. A palavra batismo, irmãos, no hebraico é mergulho. Então, quando a gente fala de batismo para nós aqui, a gente diz assim: só tem um batismo, só um Senhor. A gente fala do batismo de arrependimento. O judeu pratica 9 tipos de batismos, entende? Porque batismo é mergulho. Então, por que João Batista começa a batizar no Jordão e todo mundo vai se batizar? Por que todo o povo de Israel vai para o Jordão se batizar? Porque batismo para o judeu era a coisa mais simples do mundo. Eles faziam o tempo todo. Então, o camarada, ele ia prestar um sacrifício no templo. Antes ele tinha que passar pelo batismo da purificação.
A mulher terminava a menstruação, ela tinha que se batizar, ela tinha que mergulhar, ela tinha que tomar banho, se limpar para poder entrar no templo, para poder ir na sinagoga e poder se deitar com o marido. A pessoa ficava doente. Quando a pessoa ficava doente, o sacerdote dizia: você está curado, a sua ferida cicatrizou, o seu machucado cicatrizou. Antes de você entrar e estar no meio do povo, você vai ter que se batizar. Eram os 7 mergulhos da purificação do enfermo. É por isso que o Naamã, ele mergulha 7 vezes. Era o batismo, era o mergulho da purificação da doença. Então são coisas que, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas são coisas históricas, são coisas que a gente às vezes lê na Bíblia. E a gente, por que hebreu? Porque os hebreus, eles se limpavam, eles lavavam a mão, eles tomavam banho. Os bárbaros, a cultura daquele povo, eles não gostavam de água, entendeu? E depois o povo é chamado de israelita. E quando a gente fala judeu, irmão, nem todo israelita é judeu. O judeu é o que pratica o judaísmo, entendeu? O judeu é o que pratica uma religião. E existe o islamismo, o catolicismo, o cristianismo. Então nós somos cristãos. O judeu é quem pratica a religião do judaísmo. Tem israelita que não é judeu, porque ele não pratica o judaísmo. Tem israelita que é ateu, que é cristão, que é católico, que tem um monte de religião, tá? Então a gente às vezes fala uma coisa ao povo judeu, mas não é bem assim, tá? Tudo bem. Dito isso, nessa cultura judaica, o luto, quando morria um marido, morria uma esposa, um filho, um rabino, um líder, era de 30 dias. Já haviam passado 30 dias que Moisés tinha morrido. Eram mais ou menos 3 milhões de pessoas acampados à margem do Jordão. E o Josué não saía do luto. E eu penso que se fosse eu, nem eu saía também. Porque você imagina, o pastor Moisés está morto, o pastor dele, o líder daquela igreja de 3 milhões de pessoas, o grande mestre, o amigo, o pai espiritual, morreu. Tem 3 milhões de pessoas esperando, as muralhas de Jericó logo depois do Jordão, tem exército, tem gigante, tem uma infinidade de desafio. E o Josué está dentro da tenda, está ali, não sai, não reage. E o coração de Josué pensa: o que eu vou fazer da minha vida? Acabou a pandemia, passou a pandemia, Moisés morreu. Eu estou falando isso, irmãos, porque é a nossa experiência hoje. Eu não sei se você perdeu alguém que você amava. Eu perdi pessoas da minha família. Eu perdi líderes da nossa igreja, supervisores, líderes, pastores. Às vezes eu subo para pregar e eu olho naquele lugar no banco e eu não vejo aquele líder, aquele cara que levava água para mim. Ele morreu. E sair do luto, se levantar, encarar os desafios, entrar no centenário, conquistar 726 discípulos. E tudo isso é muito grande. Então Josué está lá. E aí não é o pastor Jeto, não é o psicólogo, é o próprio Deus que vai lá. E Deus diz: ô Josué, meu servo Moisés morreu. Meu servo Moisés está morto. Agora você e essa igreja, você e esse povo, levanta. Ô Josué, sai dessa tenda. Josué, sai desse luto. Josué, sai desse medo. Eu não te dei espírito de medo. Seja forte e corajoso. Levanta, sai daí, passa o Jordão e conquista a terra.
Meus filhos, nós precisamos nos levantar. Muitos aqui perderam pessoas queridas. Tem hora que dá vontade da gente ficar dentro da tenda. Tem hora que dá vontade de, não, vou ficar aqui. O desafio é muito grande. Muitos aqui perderam trabalho, perderam dinheiro, perderam pessoas, perderam liderança. Eu ando por aí, tem igrejas que fechou 100% das células. Tem cidades, eu conversei essa semana com um pastor de São Paulo. Ele tinha 7 igrejas, 6 fecharam as portas, só ficou uma. Ele disse: pastor, ninguém voltou. É melhor ficar dentro da tenda. A gente ouviu o tempo todo: fica em casa, fica em casa, fica em casa. Mas Jesus disse: ide para o mundo inteiro. Jesus não disse para a igreja ficar, Jesus disse para a igreja ir. Nós precisamos ir, mas foi feita uma lavagem cerebral. Eu não sei aqui em Belém, mas no estado de São Paulo, na minha cidade, passava um carro de som, na televisão, no rádio, fica em casa, fica em casa. E tudo bem, irmãos, eu não sou uma pessoa ignorante, pelo amor de Deus. Por um tempo foi preciso, por um tempo foi perigoso, mas isso entrou na nossa alma, e as perdas, o medo, o trauma, as feridas, os desafios agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu dizer, todo mundo fala um novo normal, não é? Nós estamos vivendo um novo normal. Deixa eu te dizer, o novo normal da igreja será o sobrenatural de Deus. O sobrenatural. A igreja não foi chamada para andar no normal, a igreja foi chamada para andar no sobrenatural. Mas, ô Josué, eu vou te dar uma chave. Onde você pisar, a sola, o original é a sola dos seus pés. O nosso grande problema, irmãos, sabe qual é o problema da igreja? É que a gente aprendeu demais e sobrou fé de menos. A igreja aprendeu muito, mas nós diminuímos o tamanho do nosso Deus. Nós deixamos de crer em Deus como uma criança. Sabe, às vezes eu olho para a igreja e eu ando nesse... Eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC, e eu tenho transitado, eu estou me preparando, e eu tenho transitado com muitos pensadores, filósofos. A minha área é filosofia, e essas ciências humanas, ela entrou dentro da igreja, e nós estamos tão humanizados, tão racionalizados, que a gente pensa que Deus, Ele não é o mesmo Deus que Josué orou e disse: sol, para, lua, se detenha em Aijalon. E a gente diz assim: não foi o sol que parou. Nós sabemos a teoria da rotação e da translação da terra. Não foi o sol que parou, foi o eixo terrestre que parou. Pois é, hoje a gente sabe a teoria da translação, da rotação, mas a gente não tem coragem de dizer: para, sol. Josué não sabia nada de geologia, de meteorologia, não sabia nada. Ele só sabia que o Deus que fez o sol, a lua, as estrelas e a terra, esse Deus, ele tinha poder de fazer a terra parar. E o Deus de Josué, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez sinais e prodígios no passado, ele continua sendo Deus. Mas a gente olha para a Bíblia e nós temos tanta sabedoria, nós temos tanta teologia, e eu tenho orado e jejuado. Estava falando para o pastor, antes da pandemia, em março de 2020,
eu comecei um propósito de jejum. E esse propósito no começo era para 3 dias de jejum. Porque 3 dias de jejum é para Deus mudar decretos. Quando eu entrei nesse tempo de jejum, Deus disse assim: eu não queria curar Lázaro, eu queria ressuscitar Lázaro. Eu não queria curar Lázaro, eu queria ressuscitar Lázaro. Eu não queria manifestar em Lázaro o poder da cura, eu queria manifestar em Lázaro o poder da ressurreição. E Deus me disse: o processo de morte são 3 dias. Para se experimentar o poder da ressurreição, eu precisei de 3 dias para matar o profeta Jonas doente e levantar um Jonas curado para cumprir o propósito em Nínive. Esther havia perdido o propósito lá onde eu coloquei ela. E a Esther estava apaixonada pelo palácio. A Esther parou de entender quem ela era e qual era o propósito dela. E precisou de 3 dias de jejum para Esther dizer: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou comparecer diante do rei, eu vou cumprir o propósito. Paulo precisou de 3 dias para cair as escamas, para morrer a religiosidade dele. O processo de morte são 3 dias. E para a gente experimentar o poder da ressurreição, Deus me disse: Jetro, você precisa morrer, e o jejum vai te matar. Olha que doidura, irmãos. Deus me disse: tem coisas na tua vida que eu não vou curar, só o poder da ressurreição resolve. Olha aqui para mim, tem coisa na tua vida que você pede para Deus curar há muito tempo, mas tem coisa que Deus não quer curar, Deus quer que morra. Porque Deus tem que ressuscitar para um novo propósito, para uma nova vida. Você entende o que eu estou falando? Tem coisa na nossa vida que Deus não quer consertar, tem coisa que Deus quer destruir e fazer de novo. Porque Deus não constrói nada novo em cima de estruturas velhas. Deus remove os alicerces. O jejum de 3 dias faz isso, remove os alicerces. Eu estava nesses 3 dias de jejum, e quando eu fui comer com a minha esposa, sentei no café da manhã, o Espírito Santo de Deus me disse: não coma. E me veio um santo temor. Eu disse: meu Deus. Deus me disse: você vai jejuar até o dia que eu te mandar comer. E eu fui para um processo eu já tinha feito algumas vezes, num processo de 40 dias de jejum só na água. E foi nesse processo que Deus trouxe algumas revelações no meu espírito. Porque 21 dias de jejum é o jejum de Daniel, onde Deus traz revelação, onde Deus mostra o que Ele quer fazer, Deus mostra novos projetos. E os 40 dias é quando Jesus sai do deserto, e Ele sai na autoridade, no poder. O jejum de 40 dias te dá poder e autoridade para conquistar cidades, para você viver num novo nível de autoridade. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece doidura para você, mas isso tem que ser comum na vida da igreja. E foi nesse tempo que Deus falou bem assim para mim: ô Jetro, as suas mãos têm digitais civis, mas os seus pés têm digitais espirituais. Entende isso? Quando eu vou para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, onde você for, quando você chega num país, você vai para a alfândega, e aí você coloca o teu dedão, já aparece a sua foto, e ela compara com a foto do passaporte, porque você tem uma digital única no mundo inteiro. Só você tem a tua digital. Deus te deu uma digital única, que você é reconhecido no mundo inteiro, e estão nas tuas mãos. Mas os seus pés têm digitais espirituais que são reconhecidas no mundo espiritual. E a gente lê a Bíblia, e acha que isso é muito teórico. A ceia é teórica, o jejum é teórico, e não é. Olha só, abre teu entendimento. Quando Deus disse para Moisés onde pisar a sola dos seus pés, Deus disse para Josué onde pisar a sola dos seus pés, Deus disse para Abraão: Abraão, olha a terra, contempla a terra,
toda essa terra eu estou dando para você. Deus deu? Deu. Aí Deus diz, agora Abraão, porque escuta bem, não adianta Deus te dar uma casa, uma terra. Quando você compra uma casa, uma terra, o que é que você diz? Nós vamos no cartório agora e nós vamos assinar a escritura. Por que você assina a escritura? Porque você quer ter autoridade, você quer ter poder, você quer ter segurança. Deus disse a Abraão, você está vendo toda a terra? Pois é, agora você vai assinar a escritura. Como é que vai assinar a escritura, Abraão? Abraão, você vai andar a terra no seu comprimento e você vai andar a terra na sua largura. Irmão, será que Deus é doido? Será que Deus queria que Moisés estava obeso e precisava fazer uma caminhada? Será que Abraão precisava fazer só uma caminhada? Não, Deus disse, você vai percorrer do norte ao sul, do leste ao oeste, você vai pisar a terra. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. Tiraram o povo de Israel, tomaram aquela terra, mas a escritura estava assinada. Hoje o povo de Israel está lá, porque um homem colocou digitais espirituais. E onde você pisar, a sola dos teus pés, quando você toma posse de algo que Deus te deu, nem o diabo, nem o homem, ninguém pode tirar. Ninguém. Algum tempo atrás, eu moro num sítio. Eu moro num sítio bem pertinho da cidade, 400, 500 metros da cidade. Eu moro num paraíso, irmãos. Vocês aqui têm muita natureza, eu também. Eu estou no estado de São Paulo, mas eu moro num sítio. E eu acordo com as araras, com os canários, com os tucanos. Eu tenho 6 cachorros. E é a coisa mais linda do mundo. É um sítio bem grande. Mas no fundo do meu sítio havia uma área que dava acesso numa rodovia principal. E para eu ir na parte do fundo do sítio, para mim, eu podia ir por dentro da minha propriedade, mas era mais fácil para mim ir pela rodovia. Eu tinha a chave da porteira, eu passava dentro dessa outra propriedade e eu ia para o fundo da minha. E eu dizia assim, Deus, isso há quase 10 anos atrás. Eu dizia, Deus, eu queria tanto comprar essa área, mas primeiro eu não tenho recurso. E segundo, muitas vezes eu fui conversar com os donos, eram 2 irmãos, eles receberam de herança essa propriedade. Moram em São Paulo, gente rica, que tem poder aquisitivo. E eles diziam, não pastor, isso aqui é herança, a gente não vai vender, a gente não precisa, isso aqui vai ficar para o futuro. Nós vamos fazer alguma área de lazer aqui e tal. Eu dizia, mas gente, isso aqui encaixa o quebra-cabeça com a minha propriedade, me dá acesso na rodovia, vende para mim. E eu não tinha recurso, mas eu pensava assim, se eles falar que vende, para mim já é um começo. E a terra no estado de São Paulo custa muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro. Mas os anos foram se passando, quase 10 anos. Algum tempo atrás, e toda semana eu vou lá porque eu quero olhar a propriedade, ver como é que estão os animais, o gado. E aí eu parei na porteira, abri a porteira. Quando eu estou passando por essa propriedade, o Espírito Santo de Deus me disse assim, Jetro, chegou a hora, eu vou te dar essa terra. Eu falei, Deus falou, eu vou te dar essa terra. Agora, Jetro, desce e assina, coloca as tuas digitais aí. Pisa essa terra, porque eu estou dando ela para você. Eu sou um batista cabeçudo, irmãos. Eu nasci batista, eu me criei batista, eu sou pastor batista. Ninguém é perfeito, irmãos. E a gente demora para entender as coisas. Eu disse assim para Deus, Deus, obrigado, louvado seja o teu nome. Mas eu passo aqui, faz muitos anos que eu passo aqui, eu passo com a caminhonete aqui, já passei a cavalo aqui, e Deus disse, Jetro, não é assim. Eu não estou te falando para andar de caminhonete, não estou te falando para andar a cavalo, eu estou te falando para você pisar e assinar o que eu estou te entregando. Anda essa terra agora e toma posse dela, porque eu estou te entregando. Irmãos, foi muito forte, porque é difícil a gente entender as coisas espirituais com a nossa racionalidade.
E eu fui impelido de si. E eu comecei a andar e orar e chorar, dizendo: Deus, eu estou tomando posse, eu não sei nem como é que eu vou pagar, eu não sei nem como é que vai acontecer. Ele disse que não vende, mas o Senhor está dando, e eu estou aqui, eu estou pisando. E eu já estava no mistério, e eu checadara, açucadara, já, você entendeu? Orando em línguas. Aí eu fui embora, fiz o que eu tinha que fazer, passou. Na outra semana, quem que vem de férias? Os irmãos de São Paulo. Me ligaram: ô pastor, tudo bem? A gente pode tomar um café? Vamos embora. Pastor, eu e meu irmão conversamos, decidimos vender a área. Falei: é mesmo? Falei: é minha. Falei: a área é minha. Como é que o senhor vai pagar? Não sei, é minha. Já tomei posse. Pode ficar tranquilo que está tudo certo já. Mas o que eu estou dizendo para vocês, principalmente pastores, líderes, pai de família, mãe de família, Deus fez uma promessa para você. Você líder de célula, Deus te entregou um bairro, uma rua. Irmãos, aquelas ruas da minha cidade, o trevo, os líderes de células, eles vão para a rua, eles vão para as praças. Eu estou falando, por favor, você pode ir lá, eu estou falando isso para a glória de Deus. Vai na entrada da minha cidade, não tem uma prostituta, não tem. Nós caminhamos, não tem um mendigo pedindo comida na rua, não tem um bêbado, não tem, irmãos, não tem ninguém, não mora ninguém na rua, não tem ninguém dormindo na praça. Pastor, por quê? Porque Deus mudou a geografia, Deus mudou a política, Deus mudou a educação. Eu estou falando isso para a glória de Deus. Educação, saúde, você sabe o que você tem um prefeito que você diz assim: eu confio a minha mulher na mão desse cara. Sabe o que é você ter uma cidade onde por 3 políticas consecutivas só tem um candidato, não tem 2. Você sabe o que é uma cidade onde o prefeito é do PSDB e a vice do PT? Porque partido é só nome. Mas Deus tem mudado. Por quê? Porque a autoridade na cidade não é a política, a autoridade da cidade não é o juiz, não é o prefeito, não é o governador. A Bíblia diz: eu estou entregando para vocês, onde vocês pisarem a planta. Quem determina o futuro de uma cidade é uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Então, parece que a gente está contando vantagem, se orgulhando. Não, irmão, de maneira nenhuma. Nós estamos trabalhando princípios. Agora, depois dessa breve introdução, eu vou falar o que eu quero falar. É porque eu fico rodeando. É isso aqui. Você não conseguiu outra tradução para mim? Mas tá bom. Vamos começar aqui então. Quais são os limites que Deus deu para o povo dele, para Josué? Josué, o seu território se estenderá do deserto. Diga deserto. Tá. Eu prometo que não vou falar para vocês ficar repetindo, porque a gente pega raiva, né? Repete, diga para o seu irmão. E ninguém aguenta mais isso. Então eu não vou ficar pedindo para vocês repetir, porque eu não gosto, também não gosto de falar para vocês. A sua conquista. Alô? A sua conquista vai começar do deserto até o grande rio. Onde começa o limite da conquista? No deserto. Eu não queria que isso estivesse na Bíblia, irmão, mas tá. O deserto, ele é uma parada obrigatória. Você nunca vai começar uma conquista sem antes Deus te matricular na escola do deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, não foi pelo capeta. Porque tem muito crente dizendo: Satanás me levou para o deserto. Não é o diabo que te leva, é Deus. É Deus. O deserto é um lugar onde Deus nos leva, é uma escola que Deus prepara
para nos desconstruir. O deserto desconstrói a gente, irmãos. O deserto fala de um lugar onde você não depende mais da terra, onde você só depende do céu. No deserto você não espera nada da terra. Do deserto, ou teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ou você está lascado. Uma das vezes que eu fui para Israel, eu fui pelo Egito para subir o Monte Sinai. Então você atravessa o deserto do Saara, você entra no deserto do Sinai, na península do Sinai, e a gente sobe o Sinai, e a gente vai sentido ao Mar Vermelho, onde o povo passou. E hoje existe um canal que chama o Canal de Suez. É um túnel que passa embaixo do Mar Vermelho, e você entra no território de Israel por terra. É lindo, é surreal isso. Então, quando você atravessa o Mar Vermelho por baixo, e você passa a fronteira, e você entra em Israel por terra, a primeira cidade de Israel se chama Elaite. É uma cidade às margens do Mar Vermelho. É uma das cidades mais lindas de Israel. É uma cidade de férias, é uma cidade litorânea. Então, assim, o coração da gente dispara, porque você sai do Egito, que é uma miséria, que é um deserto, e quando você passa a fronteira e você olha, o deserto de Israel floresce. Irmãos, Israel conseguiu fazer o deserto produzir. Você tem noção disso? Você tem noção do que é um deserto verde? Você olha para a terra, é seca, é pedra, é areia, mas aquilo produz. Dá um nó na cabeça da gente. Como que um país tão pequeno se torna a maior potência do mundo? Se torna um país autossustentável no meio de um deserto. E eu estava conversando com um velho guia nosso chamado Salo Capusta, que é um judeu messiânico, crente em Jesus, já bem velho. Ele foi do exército de Israel. E eu disse: Salo, cara, isso aqui é muito doido. Não tem quem entra aqui que não vê Deus. Porque como que um deserto desse pode florescer? Ele olhou para mim e disse assim: ô Jetro, você sabe por que Deus trouxe Israel para o deserto? Você sabe por que Israel está plantado no meio do deserto? Eu disse: não. Ele disse: porque Deus nos ensinou a não olhar para a terra, nós só olhamos para o céu. Tudo que nós precisamos vem dele, não vem daqui. É Ele que faz tudo. E quando Ele quer, nada pode impedir o seu agir. Mas nós, quando eu digo nós, eu me incluo com vocês. Nós temos uma autossuficiência. Principalmente quando a gente é jovem. Deixa eu dar um exemplo para você. Lembra quando Moisés tinha 40 anos? Moisés tinha 40 anos, acabou de sair do seminário. Sabe quando o cara sai do seminário, ele diz assim: essa pastorzada velha não está com nada. Agora eu vou lá, Isás, sabe? Assim, e eu vou fazer, e eu vou conquistar. Moisés tinha 40 anos, ele era príncipe, ele tinha acabado de sair da escola militar, da escola de guerra do Egito. Ele está preparado, e ele sabe, ele tem uma crise de identidade. Ele diz: não, eu prefiro ser maltratado com o meu povo do que a riqueza do Egito. Eu prefiro sofrer com o meu povo do que desfrutar do trono, de ser um príncipe aqui. É isso que Hebreus diz. Então Moisés vai, e ele chega lá, ele chega todo. Eu vou liderar esse povo, eu vou libertar esse povo, eu vou enfrentar Faraó. Ele está preparado para isso. E quando ele chega, ele já vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele diz: eu vou matar sem espada para ele saber quem eu sou. E já mata o cara. Ele está muito forte, e ele fica esperando o aplauso. E o povo olha e diz: quem que você pensa é? Quem que te constituiu líder sobre nós? E aí Moisés tem a primeira crise da diretoria dele. Ele tem a primeira crise na igreja dele, e ele pede para sair. Porque pastor, irmão, pastor, você que é jovem, pastor não é quanto você aguenta bater, é o quanto você aguenta de apanhar. Ministério, irmãos, é a arte,
é a arte de aprender a apanhar e do couro engrossar. Entendeu? E a gente termina dizendo: foi bom. Foi bom cada surra, foi bom cada naufrágio, valeu a pena cada vigília, valeu a pena cada luta, valeu a pena os 100 anos dessa igreja, valeu a pena. Agora, o Moisés, quem que você pensa que você é? Quem que te constituiu líder? Ele tem 40 anos, ele entra numa crise. Para onde que Deus leva ele? Para o deserto. Por que Deus leva Moisés para o deserto? Porque Deus precisa matar ele. Aquele Moisés tem que morrer. Deus tem que desconstruir essa autoconfiança, essa autossuficiência, essa arrogância, esse orgulho. Eu sei, eu posso. Enquanto você achar que pode, Deus não pode fazer nada. Enquanto você achar que você é forte, Deus não pode manifestar a força dele em você. Deus só usa vaso de barro. O poder dele vem na nossa fraqueza. Tudo é dele, por ele, para ele. É dele. Então, Deus leva Moisés, e a escola do deserto de Moisés dura 40 anos. Eu espero que você se forme em menos tempo. Porque pensa numa faculdadinha difícil. 40 anos morando no fundo da casa da sogra, num puxadinho. Você tem noção do que é isso? É muita luta. Depois de 40 anos de deserto, sem uma casa, sem poder, sem autoridade, cuidando de ovelha, morando no deserto, nas montanhas, Moisés agora tem 80 anos. Quando Moisés tem 80 anos, ele diz assim: agora já foi, agora não tem mais jeito. Deus diz: chegou a hora de acender a sarça para ele. Deus sabe a hora de acender o fogo no nosso coração. Deus sabe a hora de fazer a sarça queimar. E quando a sarça queima, Moisés tem 80. E Deus chega para ele e diz: Moisés, chegou a hora. Agora eu desci, eu vim. E eu vou libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor, eu ouvi o sofrimento. Eu vou usar você, Moisés. Moisés diz: o senhor chegou na hora errada. Há 40 anos atrás eu estava pronto. Mas agora eu tenho 80. Eu não sei nem falar mais. Olha a humildade de Moisés. Quando eu tinha 40, eu sabia até, agora eu não sei nem falar mais. O faraó, há 40 anos atrás, o faraó ia ter medo de mim. Mas agora, com 40 anos, o faraó não vai nem me receber mais. O faraó não vai nem falar comigo. Deus diz: Moisés, agora você está do meu jeitinho. Porque não vai ser a tua mão, vai ser a minha mão. Moisés, coloca a mão no teu peito, coloca a mão no teu coração. É o meu poder que vai tirar essa lepra do orgulho, da vaidade. Coloca a mão, aqui ó, eu estou curando essa lepra. Moisés, pega esse cajado, eu vou te dar autoridade. Vai ser pelo meu poder, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O deserto, deixa eu te dizer, se você entrou no deserto, parabéns, você está no ponto de partida da tua conquista. Se você veio aqui e diz: pastor, está um deserto danado. Pois é, você está no caminho certinho. Já começou bem sua conquista. Vai ser do deserto até o Líbano. Do deserto ao Líbano e até o grande rio. Diga comigo: o grande rio. Do deserto você vai para o grande rio. Deixa eu ir rápido aqui. Você não vai terminar no deserto. O deserto é o ponto de partida. Josué, você do deserto, você vai até o grande rio, o Eufrates. O que é o grande rio, irmãos? O grande rio é o lugar de uma pesca sobrenatural. O grande rio é o lugar onde estão os 726 discípulos. Deus não chamou a igreja para pescar num aquário. Deus chamou a igreja para pescar num grande rio. O grande rio é o lugar onde você constrói os sonhos e os projetos que Deus te deu no deserto.
O grande rio é o lugar onde você constrói a sua família, onde você casa, onde você tem seus filhos, onde você monta a sua empresa, onde você faz sua faculdade, onde você cresce, onde tudo é verde, onde você floresce, onde você dá frutos. O grande rio é onde você constrói tudo aquilo que Deus confiou na tua mão. A igreja não foi chamada para terminar no deserto. Existe um grande rio nos esperando. Belém é o grande rio onde Deus chamou vocês para pescar, para construir, para terminar essa fachada, para mudar as coisas. O grande rio fala de uma mudança, porque no deserto você tem privações, mas no grande rio você constrói. Sabe, irmãos, o grande rio é maravilhoso. E eu sei o que eu estou falando. É quando você sai de uma pequena igreja e as células vão, a multidão vem, e aí você casa, você tem filhos, você constrói sua casa própria, você compra seu carro, você termina sua faculdade, você diz: meu Deus, eu passei tanto deserto na minha vida, mas hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho minha casa, olha como é que está essa igreja. Nossa, foi tão difícil, mas hoje nós construímos no grande rio. Diga glória a Deus. Mas Deus diz: não termina no grande rio. Você vai do grande rio, o Eufrates, até o mar grande. Diga: o grande mar. Aqui está o segredo. Qual que é o segredo? Que tem muito pastor, muito crente, que se apaixonou tanto pelas conquistas do grande rio e nunca chegou no grande mar. Eu vou repetir isso. O teu limite, a tua conquista não termina nem no deserto, nem no Rio Grande, nem no grande rio. Deus diz: existe algo além da conquista. Existe algo além do grande rio. Existe o grande mar. Diga comigo: grande mar. Pastor, o que é o grande mar? O grande mar fala das profundezas de Deus. O grande mar fala dos tesouros escondidos que não tem no grande rio. No grande rio você compra muitas pérolas, mas a pérola de grande valor está no fundo do grande mar. O grande mar, irmãos, fala da gente mergulhar em Deus, na intimidade dele. É quando você olha e diz assim: tem algo mais. Sabe quando você olha e diz: Deus me deu os filhos, Deus me deu uma igreja, Deus me deu uma profissão, eu terminei minha faculdade, eu comprei o carro, mas tem uma fome. E a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome, porque eles vão ser saciados. Bem-aventurados que têm sede. É quando você diz: tem que ter algo a mais da célula, tem algo a mais do que vir nos cultos, tem algo a mais do que isso. E Deus diz assim: ô Pedro, então pula do barco, sai dessa estrutura, Pedro, pula no mar, mergulha em mim, Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não quero te constranger aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você mergulhou no grande mar? Qual foi a última vez que você disse: para tudo, para tudo? Irmãos, nós estamos tão entretidos com o que Deus nos deu, que a gente esquece do próprio Deus. Existem pastores que se perderam com as conquistas do rio, que não tem mais tempo. Não é porque é meu filho, é porque eu casei, é a minha empresa, eu tenho uma reunião, eu tenho meu trabalho. Olha, pastor, eu vou ter que dar um tempo, eu estou sem tempo agora. É porque eu estou construindo, é porque eu tenho... Deixa eu te dizer, se Deus não tiver em primeiro lugar, as outras coisas não vão fazer sentido para você. Guarda a frase que eu vou te falar. Você só mantém a conquista do grande rio com os tesouros do fundo do grande mar. Você só mantém a conquista do grande rio com os tesouros do fundo do grande mar. São
as estratégias, são os tesouros das profundezas de Deus. Meus filhos, eu disse para o pastor Milton e para o pastor Neto ontem, a igreja não vive de motivação, a igreja vive de inspiração. A motivação empurra, a inspiração atrai. A motivação é de fora para dentro, a inspiração é de dentro para fora. A raiz da palavra motivação é motivo. A raiz da palavra inspiração é pneuma, é de dentro. Tem igreja que é motivada. Vamos lá, gente, vamos fazer, sabe? Às vezes o líder de louvor ele tem que motivar. Bate palma aí, canta aí, vai lá. E ministro de louvor não é animador de torcida, mas é um inspirador. Quando a presença de Deus vem, ninguém precisa falar nada. Nada. Não precisa. Quando a presença de Deus vem, quanto menos a gente faz, mais Deus faz. Não depende do pregador pregar bonito ou não. Quando a presença de Deus vem, as pessoas se entregam. Isso é inspiração, irmãos. Por que tem pastor tendo estresse, pastor com depressão, pastor se suicidando? Por que tem líder de célula que diz: eu não aguento mais? Porque diz assim: eu tenho que empurrar esse povo. Não, ninguém faz nada sem mim. Olha, essa igreja não vai, tem que empurrar. Ninguém aguenta empurrar ninguém a vida inteira. A igreja não foi chamada para ser motivada, mas inspirada pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente mergulha no grande mar, Deus começa a dar o que homem nenhum dá. Deus começa a dar estratégias, visões, que não está escrito em livros. Você sabe quando um pastor, quando um líder está pregando, quando alguém está tocando e cantando aqui, não por motivação, mas inspirado no poder do fundo do grande mar. O cara, ele busca tesouros, e Deus nos dá os tesouros escondidos. Quando foi que você pulou lá? Qual foi a última vez que você mergulhou e disse assim: Deus, agora sou só eu e o Senhor? Qual foi a última vez que você viu o céu do lado de dentro, o fundo do mar? Eu termino hoje. Você vai começar lá no deserto, você vai até o grande rio, toda a terra dos heteus, e você vai até o grande mar, e você vai até o poente do sol. Lá será o vosso termo. Onde é que termina, pastor? No oeste, no poente do sol, ou seja, onde o sol se põe. Irmãos, quando eu li isso, deu um nó na minha cabeça. Deu um nó na minha cabeça, porque parece que Deus está brincando com a gente. Onde é que termina o limite da conquista? Onde é que vai o que eu tenho para você, Josué? Até onde o sol se põe. Mas onde que o sol se põe, irmãos? Onde o sol se põe? A última vez que eu vim aqui, começou a minha saga, há 3 anos atrás. Começou a minha saga de onde o sol se põe. E eu comecei a ver e me lembrar de coisas. Daqui, a minha esposa e minha filha estavam em São Paulo. Daqui eu voei para Santarém, e a minha esposa e minha filha voaram, e eu me encontrei com ela em Santarém. E depois de nós fazermos o que tinha que fazer, me falaram: o senhor tem que ir para o Alter do Chão, o senhor tem que conhecer o Alter do Chão. E eu falei: cara, eu vou, eu estou aqui. E nós passamos 3 dias lá, e foram dias maravilhosos. Eu não conhecia ainda, estava nublado, tinha chovido, e eu estava no hotel, já faziam 2 dias. E eu gosto de fazer amizade, porque a gente já fala de Jesus, já profetiza, já ora. Onde Deus me manda, eu faço as coisas. E tinha uma turma assim, eu já comecei a conversar, a fazer amizade. De onde o senhor é? Eu sou o pastor Jeto, sou lá do interior de São Paulo e tal. E vocês? Nós somos caçadores do pôr do sol. Eu falei: gente, existe de tudo nesse mundo.
Porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia encontrar caçadores de pôr do sol. Mas eu achei super interessante, porque eles estavam num grupo considerável, e eram já pessoas de meia idade, jovens, e alguns já cabelo branco. E eles disseram: nós viajamos o mundo inteiro e nós procuramos o pôr do sol mais lindo. Eu não sei se você sabe, mas do meu lado, onde eu moro, no estado de São Paulo, o Rio Paraná foi considerado o pôr do sol mais lindo do Brasil. Está a 100 quilômetros de mim, e eu vou muito lá. Então, eles disseram: nós viemos aqui em Alter do Chão, porque disseram que aqui tem um dos pôr do sol mais bonitos do Brasil. O sol se põe nas águas do rio Tapajós. Eu disse: cara, que fantástico. Mas já faz 2 dias que nós estamos aqui, está nublado, a gente não viu ainda. Eu disse: mas amanhã nós vamos ver, em nome de Jesus, Deus vai abrir o tempo. E Deus abriu mesmo, e passeamos, e à tardezinha o barco nos levou para aquele banco de areia, no meio do rio Tapajós. Tinha muita gente, e eu já sentei com a minha esposa, a minha filha, a gente começou a brincar, e de repente, irmãos, parece que Deus estava puxando uma cortina assim, ó. Foi puxando assim. E o sol foi entrando nas águas do rio Tapajós. Eu comecei a chorar, porque aquilo mexeu com as minhas entranhas assim. Tem coisa que mexe com a gente, né? Quando uma criança nasce, quando a gente escuta papai pela primeira vez, quando a gente vai para um casamento, tem coisa que mexe. Aquilo mexeu comigo. Eu vi o sol entrando assim, e a gente foi tirando foto. Eu olhei com a minha esposa e disse: vamos orar aqui, porque vamos agradecer a Deus por isso. E isso não sai da minha cabeça, ficou aqui. Aí passou um tempo, eu fui para o Japão, e aí eu fui para Fuji, e estava nevando, e eu vi o sol se pôr na neve, lá no Oriente, lá no Japão. Eu disse: meu Deus, lá o sol estava entrando no rio Tapajós, aqui o sol está entrando dentro da neve. Aí nós fomos pregar no norte do Chile, e eu atravessei o Atacama, porque nós fomos até o Peru. E quando a gente atravessou o Atacama, pela Cordilheira dos Andes, o deserto do Saara é o mais seco do mundo. Não tem nem calango, não tem nem cacto, parece a lua. Mas é uma coisa tão linda, porque de noite parece que você vai pegar as estrelas assim, mas à tardezinha, quando o sol se põe, parece que o sol vai entrar dentro da terra. É uma coisa louca. Aí eu fui para Botsuana, na África, com o pastor Domingos, e nós pregamos na África, e nós fomos para a savana africana em Botsuana. E naquela savana, aquelas zebras, girafa, elefante, e o sol foi entrando. Eu disse: meu Deus, é muito doido isso, porque onde eu vou, eu estou vendo o sol entrar. E aí eu disse: o que o senhor quer dizer com isso? Deus está dizendo: ô Josué, eu quero que você entenda, o limite que eu tenho para você vai muito além do que você pensa, do que você imagina. Você está vendo o sol se pondo aqui. Você acha que é apenas 1000, você acha que falta só 726, mas esse é um pôr do sol, mas tem outro, tem algo além, é muito mais. Olha aqui para mim, o que Deus tem preparado para você, o teu olho ainda não viu, o teu ouvido ainda não ouviu, ainda não chegou no teu pensamento. Pastor, aonde que vai o limite da minha conquista? Onde que termina, pastor? Onde o sol se põe. Quando você achar que você já fez muito, Deus vai dizer assim: para, rapaz, olha para além dos montes, olha o pôr do sol, você vai entender o que eu tenho para você. Pastor, a minha célula está com muita dificuldade, eu parei. Pastor, essa pandemia mexeu comigo também. Deixa eu terminar contando um testemunho. Eu peguei o Covid 2 vezes. A primeira vez eu tirei de letra, mas a segunda depois dos 14 dias, o meu pulmão comprometeu. E eu fui para a Santa Casa, levei o secretário da nossa igreja, 36 anos, um líder de célula, ponta de lança da igreja,
o cara que fazia tudo, que cuidava tudo, administrava tudo, o Toninho. Nós fomos juntos para o hospital, passei, peguei eles, os dois ficaram internados, eu corri e falei com a médica da nossa igreja, eu não vou ficar aí. E tratei em casa, ela disse, pastor, o teu pulmão está mais comprometido que o deles, mas a tua saturação está boa. A minha saturação estava 95, 96, a deles, a saturação estava muito baixa e a pressão alta, e ela falou, vou internar os dois. E eu comecei a cuidar dos dois e me tratar também. Uma semana depois, o Alex, 36 anos, estava morto. E 2 semanas depois, o Toninho estava morto. Aquilo mexeu comigo, irmãos. Mas mexeu demais comigo. E aí veio todo esse desgaste físico, esse desgaste emocional, outras pessoas morrendo, meu sobrinho morrendo, 40 dias na UTI, morreu, 40 anos de idade. Então, isso trouxe um desânimo tão grande. Eu entrei na tenda que nem Josué. E aí vem os amigos de Jó. Sabe os amigos de Jó? Vem um amigo de Jó me visitar e disse assim, Jetrão, você é meu brother, cara, você é meu irmão. Ô Jetro, você não precisa provar mais nada para ninguém, cara. Você tem uma equipe de pastores aí, bota esses caras para trabalhar. Cara, curte esse sítio aí. Fica de boa, puxa o freio de mão. Para com essas viagens, para com essa loucura sua de pregar em tudo quanto é canto. Você não precisa disso, vai desfrutar, vai curtir, cara. Eu falei assim, ó, Deus está falando, hein. Eu gostei disso aí, porque eu estava cansado mesmo, eu estava desanimado. Não deu uma semana, veio outro. Ô Jetrão, tá tudo bem, cara? Não, estou me recuperando, eu tive uma perda de memória por causa do Covid. Ainda hoje eu ainda sofro com algumas coisas. E ele disse, Jetro, para tudo, cara, para tudo. Você já fez o que você tinha que fazer. As igrejas estão estabelecidas. Deixa o povo correr, cara. Fica de boa, vai curtir. Pisa no freio, para tudo. Eu disse, Deus confirmou, é isso mesmo. Já 2, cheguei para minha esposa e disse, ó, você fica tranquila que agora eu vou ficar mais em casa, mais com você, com a nossa filha. Vou ficar mais tranquilo, vamos parar. E eu estou sentindo isso. Ela olhou para mim assim. Passou umas 2 semanas, morreu uma irmã da nossa igreja, uma japonesa. Não morreu de Covid, mas o filho dela, chamado pastor Márcio Tanino, ele é pastor da Hollins, um japonês cheio do fogo. E a mãe dele era minha ovelha da nossa igreja, uma discípula. A célula era na casa dela. Então eu tinha muito contato com ela. E quando ele vinha, uma amizade muito grande. E a mãe dele morreu, ele veio da capital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós sepultamos a mãe dele. E eu falei, cara, vamos almoçar lá em casa. Você está com a tua mulher aí, ele tem 2 filhas e um filho. Vamos almoçar lá em casa, bater um papo, você está cansado. E ele foi, preparamos um almoço, sentou com a gente. Eu disse, ô Márcio, eu vou te mostrar o lugar onde a gente ora com os pastores. Todo mês, irmãos, no sítio onde eu moro, eu abro a minha casa, então eu tenho um barracão grande assim, e tem uma mata, assim, a 10 metros da minha casa, assim, do meu quarto. É uma mata num riozinho que passa, e existe uma mata de bambu, são bambus gigantes, e bambu de tudo quanto é jeito. E Deus construiu uma capela, Deus construiu, irmãos, uma catedral de bambu, literalmente. Se você for lá, você vai ver isso. Os bambus se cruzaram em cima e montou uma clareira. E você olha, é uma igreja de bambu, é lindo. E eu reúno, já vai fazer 3 anos agora, todo mês. A gente reúne 80, 90 pastores. E a gente passa 3 dias orando e jejuando todo mês. A gente fica lá. Eu falei, ô Márcio, deixa eu te mostrar onde a gente se reúne com os pastores lá, que ele nunca tinha ido. Aí eu desci com ele, com a minha filha, com a minha esposa, com os meninos dele, e estamos descendo. Chegamos no bambu, olhou assim, andamos. O lugar é maravilhoso. Quando a gente chegou, irmãos, os bambus começaram a estralar e a se mexer. A hora que eu olhei do lado assim, eu senti um fogo queimando assim, de baixo para cima. Eu fiquei quieto, eu falei, Deus, não mexe comigo, Deus.
Eu estou bem assim. Aí o Márcio vai de um lado, o outro, o pastor, o japonês, ele olhou para mim e disse assim: ele chegou aqui, né, Jetro? Falei: chegou, cara. Está aqui. Ele falou: e agora? Falei: vamos orar, ué. Nós somos crente, crente ora, né? Vamos orar um pouco com os teus filhos, com a minha filha. Vamos orar um pouco aqui. E aí uns sentaram no chão, outro se ajoelhou, que é muito limpo assim, aquelas palhas de bambu. E a gente começou a orar, começou a adorar a Deus. Orei por ele, porque tinha perdido a mãe, pela esposa. Orei pelo ministério dele, liberei da unção que estava ali. Quando eu estava orando, irmãos, a glória de Deus veio. E chegaram muitos, mas muitos anjos, como se fosse um Manaim. Uma presença tão grande que a gente começou a ter medo e começou a tremer. Eu falei: meu Deus do céu, o que o senhor quer fazer aqui? E esse japonês, ele foi tomado, ele levantou, e ele foi tomado de uma glória. Sabe que o japonês geralmente é comedido, ele é muito tímido assim, ele é quietinho, mas ele virou uma brasa, ele ficou doido. Que quando o cara está embriagado com o Espírito Santo, você sabe quando o cara bebe, ele perde a vergonha, né? O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você toma um porre do Espírito Santo, o cara já cheio. Você fala: mas rapaz, o que é esse cara? Você lembra os 120 no Pentecoste, que o pessoal olha e diz assim: é 9 horas da manhã, esses caras estão bêbados. Sabe por que o povo achou que eles estavam bêbados? Porque estava tudo chapado, tudo doido assim. Porque tem gente que acha assim: que é esses pentecostal? Bebe do Espírito para você ver, você não fica normal, você perde o controle da coisa. Você fala o que nunca falou, você evangeliza que você nunca evangelizou. Quando eu era do mundo, eu bebia para cantar as meninas, para dançar o forró. O cara bebe umas 3 para aquecer. Quando você chapa do Espírito Santo, você tem uma autoridade que você nunca pensou na tua vida. É por isso que o Pedro levanta. O Pedro nunca tinha pregado na vida. A hora que ele chapou, ele falou: vou pregar aqui. Entendeu? É desse jeito. E o japonês chapou e olhou para mim e disse: pastor Jetro, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vieram aqui e falaram para o senhor na sua casa: pisa no freio, o senhor já fez demais, o senhor está cansado, vai devagar, olha, não precisa provar nada para ninguém. Ele começou a repetir o que tinha falado para mim. Ele disse: você está vendo esses anjos que Deus mandou aqui, a glória dele? Pois Deus manda te dizer: eu estou trocando o motor, eu vou te dar um motor turbinado. Você vai correr, você vai ter velocidade, porque Deus não tem pressa, Deus tem velocidade. Jetro, eu estou te dando um motor turbinado, Jetro. Você não vai parar, você vai correr. O tempo é chegado. Irmãos, Jesus está voltando e você sabe disso. E Deus está nos chamando. Mergulha, pula no grande mar. Você só vai ter de Deus o que você nunca teve, se você fizer para Deus o que você nunca fez. Tem muita gente que quer algo novo, mas não faz nada novo. Deus está fazendo algo novo na terra. A igreja tem que entender isso. Deus está fazendo algo novo em toda a terra. O novo normal é um sobrenatural. Deus está mudando a cara, Deus está mudando a adoração, Deus está mudando o altar. Irmãos, existe algo que o Espírito Santo está alinhando na terra, e nós precisamos fazer parte disso. Fique de pé.